Olá, seja muito bem-vindo a mais uma sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme que eu acho que todo mundo já assistiu, pelo menos em alguma fase da sua vida, pelo menos alguma parte desse filme, todo mundo já assistiu, que é o filme Ghost, Ghost, do outro lado da vida, né, Damião? O Ghost foi lançado em 1990. Chegou aqui no Brasil em 1º de novembro de 90. O diretor é o Jerry Zucker. Canção original está lá presente no filme Ancient Melody, né? Dura 2 horas e 9 minutos. E o filme, Tatiana, ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante para Whoopi Goldberg. Opa, Whoopi Goldberg ganhou o Oscar nesse filme e o Oscar também para o melhor roteiro original para o Bruce Joe Ruben. Isso é no Oscar de 1991. Vamos contar a história de Sam, então, agora aqui, Tatiana? Não, Damião, primeiro roda a vinheta. Agora sim, agora que a gente já tem a nossa vinheta, agora a gente pode falar de Ghost. Ah, não, pera. Antes, curte aqui o nosso vídeo, começa a seguir o nosso canal. Tem aqui um linkzinho que você pode seguir o nosso canal, se inscrever. Clica lá no sininho para você receber todas as nossas novidades. E agora sim, Damião, pode falar do filme. Opa, olha, o Sam é aquele jovem executivo apaixonado pela Molly e acaba morto em um assalto, mas seu espírito não vai para o plano espiritual. E aí, isso depois, né, a partir de Ghost ali, vira até, aí, entre aspas, aquelas piadinhas, vá para a luz, porque o filme mostra, né, em momentos ali, a luz surgindo para que ele vá para o espírito, inclusive numa cena do hospital, que passa ali, porque aí o filme vai encontrando, né, espíritos em vários lugares. Aí tem um espírito no hospital que quando a luz surge ele fala, ó, esse é feliz, olha, já chegou o chamado para ele, né? E aí, só que aí ele corre, né? Com todas essas histórias que vão acontecendo, ele foi morto num assalto, seu espírito não vai para o plano, então ele descobre que quem está correndo perigo é a Molly, a sua namorada, sua esposa ali, e aí ele tenta salvá-la, né? Só que, gente, aí é aquilo que a gente para e fala, né, Tatiana? É um espírito obsessor dentro de casa, né? Porque, meu, como assim ele querer do outro lado de lá conseguir ajudar e salvar a vida dela, né, Tatiana? É, Damião, mas assim como aconteceu no filme, também é possível a gente conseguir ajuda do lado de lá, né? É claro, né, no filme a gente tem ali muitas situações que a gente precisa esclarecer. Tem a questão da médium, que na verdade é dita como vidente, a gente vai falar disso também ali na frente. Então, o Sam, ele é assassinado num suposto assalto. E daí, quando ele morre, ele ainda não se dá conta de que ele morreu, mesmo porque eles não acreditam em vida após a morte. Então ele não se dá conta de que isso aconteceu e continua correndo quando ele vê que ele morreu. Então ele vê o corpo, ele não acredita no que está acontecendo e ele vê a luz ali que vem para ele. Mas ele, em vez de ir até a luz, ele resolve ficar ao lado da Molly, que é por quem ele tem esse apego, por quem ele ainda precisa resolver algumas coisas. Então, como o Damião falou, nossa, um obsessor ali, é que ele não sabe o que fazer, ele não entende o que está acontecendo e ele acaba ficando ali do lado dela por bastante tempo. Então, ele ainda quer resolver algumas coisas, né? Por que que ele foi morto? Como é que ela vai ficar? Então, isso são coisas que passam com muitos espíritos, né, Damião? Sem dúvida, né? Sem dúvida, esses desafios, e o filme relata isso, né? Vai mostrando alguns, né? Aí você tem aquele espírito dentro do metrô, que de repente está ali se achando que é dono, né? Que em espírito do trem, do metrô. Você vai encontrando situações, né? E o Sam, na verdade, vai mostrando muito isso, né? É aquilo que você estava comentando, né? Quando ele descobre entre a vidente, né, a farsante, né, naquele primeiro momento, né, da UP, que trabalho belíssimo, interpretação belíssima dela no filme, e que ele para e fala, peraí, como chegar, porque aquilo que a gente estava falando, ele até tem essa noção, eu estou num outro plano, mas eu preciso ajudar, mas como fazer de novo?
como fazer essa ajuda, como acontecer essa ajuda do plano espiritual para o plano físico, né? Aí ele descobre uma das alternativas, tu contar com a ajuda da médium ali, da vidente, né? Mas que situações, que desafios, né, Tatiana? É interessante a gente falar então sobre essa questão da mediunidade ali, da médium, né? Primeiro porque ele começa a investigar o que aconteceu com ele, né? Como ele fica ali na casa, junto com a Molly e tal, ele vê que o cara que assassinou ele entra na casa porque ficou com a chave e tudo mais, e ele começa a ter medo do porquê que esse homem entrou na casa, o que que ele está buscando, na verdade. E ele começa a investigar, entrar, fazer uma pesquisa do porquê que aquele cara está fazendo aquilo. Então ele segue ele, começa a descobrir que, olha, então não foi um simples assalto, né? E é legal porque nessa parte a gente descobre também que os animais veem os espíritos, né? Então tem a questão do gatinho, que quando ele entra em contato com o Sam fala, olha, o gato está me vendo. Então ele descobre aquilo, porque existe, mediunidade é um termo que a gente usa para as pessoas, né? Mas os animais, eles também têm essa faculdade, né? Então os cachorros, os gatos, os animais, eles conseguem ver também do lado de lá, né, Daniel? E os animais conseguem, né? E aí a gente acaba percebendo também, né, que essa parte dos animais ali presente no filme é uma parte interessante, mas você vê, e a Molly, né, que está ali, a Demi Moore, não acredita, né, em vida após a morte, e aí aquela história, né, ninguém acredita nela, né? E aí você acaba triste, né, quando você percebe, e o filme mostra isso, né? Que é um amigo, né, que causou sua morte, e por dinheiro, né? Que triste isso, né? Você de repente olhar e falar, poxa vida, tudo que aquela pessoa queria era dinheiro, sabe? Se tirar a vida de uma outra pessoa por dinheiro, poxa vida, quantos sonhos, né, você tira das pessoas apenas para ter mais dinheiro que o outro, né, Tatiana? E quem somos nós para tirar a vida de alguém, né? Então, isso é um peso que a gente vai levar aí para a próxima vida, né? Para as próximas encarnações. E com tudo isso, ele acaba descobrindo uma vidente, que daí a gente também tem que esclarecer que ela não é vidente, né? Primeiro, ela é uma farsa. Ela se vende como vidente para enganar as pessoas, finge que recebe espíritos e mensagens e tudo mais, até que o Sam resolve procurá-la e ela começa a escutá-lo. Ela não vê, então ela não pode ser considerada vidente, porque vidente é uma pessoa que vê, né? Então ela não tem essa mediunidade. Ela, na verdade, ela é médium, né? E ela é médium auditiva. Ela escuta a voz e ela fala isso. Ela fala: "Eu não te vejo, eu não sei onde você está, mas eu estou ouvindo você." Então ela escuta. E daí, quando ela começa a escutar realmente um espírito, que é o Sam, ela fala: "Meu Deus, o que está acontecendo?" E daí que ele vê e fala: "Poxa vida, então se ela me escuta, ela pode me ajudar. Então eu vou fazer com que ela vá até a Molly para passar algumas informações e falar que ela está correndo risco de vida, para ajudá-la." Então ele vê a médium como um instrumento de auxílio, que é, na verdade, o que os médiums são. Os médiums são um instrumento. Eles são o entremeio ali, o meio de comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Então, é o que fazem esses médiums, né? A gente se comunica com o lado de lá e passa a mensagem para o lado de cá. E aí, essa vidente, que é uma médium, vamos chamar de médium porque ela não é vidente, é, ela começa a ouvir também outros espíritos. Ela fala: "Olha, Sam, eu não sei o que você fez, mas eu também estou ouvindo outros espíritos também." E ele começa, inclusive, a obsediá-la. Porque ele fala assim, ela fala: "Eu não vou para lá, não vou fazer nada, não vou falar com ninguém." Imagina chegar lá e falar: "Olha, o senhor está vivo." E realmente a Molly não acredita, né? Como é que você chega para uma pessoa, gente, e fala: "Olha, fulano morreu e eu sei que ele morreu e tá falando tal coisa para você." Aí você vai fazer: "Aham, ah tá." Né?
Gente, a vida não é assim tão simples. Ainda mais uma pessoa que não acredita em nada disso. Você perguntar, falar alguma coisa para um espírita, talvez, com algumas evidências, ele possa acreditar em você. Mas, talvez. Mas, sem nenhuma evidência, também fica um pouco difícil. Imagina para uma pessoa que não acredita em vida após a morte, como era o caso dos dois, na verdade, do casal. Então ele começa a cantar e fala: "Ah, se você não for, eu vou ficar cantando a noite inteira e tal", não deixou ela dormir. Imagina um espírito fazendo isso para você, gente. E, gente, isso acontece, né. Não é todo dia, mas isso acontece muitas vezes com muitos médiums, né, de ter ali espíritos, né, falando ali no ouvido, ou mostrando, ou derrubando coisas. E e essa médium, de farsante, começou a realmente trabalhar com a mediunidade dela, né, Damião? E aí ela começou a ver realmente aquilo que antes ela, né, era uma grande farsa, aí ela para e fala: "Espera, então eu tenho dom", ela até comenta, né, minha mãe tinha, eu não sei quem tinha, tal, a família tinha, e ela achava que não tinha, né. Aí quando veio aflorou isso para ela ali, ela para e fala: "Tá, então". É que a gente aqui, né, diferente do filme, a gente vê muito essa possibilidade como ajudar o próximo, por isso que é importante, né, quando o trabalho que acontece aqui pra gente, de caridade, né, de você utilizar esse dom para ajudar o próximo. Mas aí o do filme é a oportunidade dela ajudar ali o Sam, existe, ela tenta ali, depois que a Tati estava contando, né, depois de muita insistência ali, né, ela sai para poder fazer o que ele está pedindo ali, mas aí é aquilo, né, sempre com uma pegada de bom humor, de muita descontração, para assuntos tão sérios, né, que na verdade e tristes, né, que na verdade, tem toda essa história, né. E é complicado, né, Tati, quando ele descobre, né, a traição do melhor amigo, é complicado você parar e falar: "Poxa vida", você confia, né, em algumas pessoas e as pessoas desapontam de tal maneira, que você fala: "Poxa vida, e por quê, né?" Essa parte da traição, né, de um grande amigo, né, Tati? E daí a gente encontra, o que a gente não sabe e que não tem algumas explicações nessa vida, a gente pode ter nas vidas passadas. Então, a questão da traição do amigo, naquele momento, aquele amigo queria o dinheiro, né, é aquela coisa do orgulho, da vaidade, da ganância, e que a gente vê no nosso dia a dia. A gente vê que isso também acontece. Tanta gente, tanta notícia que a gente vê durante o nosso dia a dia, né, de pessoas que, ai, matou por ciúme, matou pelo dinheiro. Então são coisas dessa vida, né, coisas que a gente está trazendo daqui, e coisas que, se a gente não tem nenhuma explicação nessa vida, a gente vai buscar numa outra. Mas que coisas que a gente precisa trabalhar em nós, né, o orgulho, o ciúme, a ganância, essa coisa de querer passar por cima dos outros. Então, o melhor amigo trabalhava com ele, frequentava a casa, né, de repente ele descobre isso depois da sua morte. Então que difícil, né, para a gente conseguir essa aceitação. E para ele conseguir descobrir tudo isso, eu vou voltar ali no caso da médium, né, que ele precisou desse auxílio, né, da médium para conseguir, conversar com a esposa, mostrar, as verdades para ela, e também teve que aprender a viver no plano espiritual. Então ele teve que aprender a passar pelas portas, ele teve que aprender como mexer os objetos, e daí eu vou entrar numa questão também de como mexer os objetos, que não é como apareceu no filme, né, vamos esclarecer ali um pouquinho. O espírito, quando ele está desencarnado, ele pode mexer objetos? Pode, a partir do momento que exista naquele local alguma pessoa que tenha a mediunidade de efeitos físicos. O que é isso? O que que o médium vai fazer? Vai se apossar da pessoa? Não. O que que o espírito vai fazer? Vai se apossar da pessoa? Não. Ele vai simplesmente pegar uma energia que tem nessa pessoa e vai conseguir, através dessa energia física, mexer um objeto físico.
né? Então ele vai pegar essa energia e mover. Então aquelas cenas que aparecem no metrô, do espírito que ensina o Sam ali a mover os objetos, né? A latinha e tudo mais, eles só conseguiriam fazer aquilo se ali perto tivesse alguém que tivesse essa essência dos efeitos físicos, né? Da mediunidade de efeitos físicos. Então, é importante a gente colocar isso também, porque isso é possível de acontecer, né, Damião? Sem dúvida, né? Sem dúvida, né? E é importante isso, né? Na verdade, a gente porque é aquela história, né? O filme é bem contado, tem uma história bem contada, mas não dá para aquela história, né, Tatiana? A gente tendo a oportunidade, como estamos tendo aqui, de esclarecer um pouco mais a partir da doutrina espírita, né, Tatiana? Sim, além do que, a gente tem muitos aspectos ali. Nesse filme, a gente tem muitos aspectos espirituais ali para estudar, mas a gente precisa esclarecer a forma com que foi feita. Existem, mas não é assim. Por exemplo, a forma de incorporação. Então, a gente tem uma cena ali em que o homem entra no corpo da médium, que é a Oda May, né? O nome da personagem, que é a Rupi Goldberg, e ele entra ali, depois o Sam faz a mesma coisa, da mesma forma, né, que entra no corpo da pessoa. E, na verdade, a incorporação não é assim que funciona. Não, as pessoas, o espírito não toma conta do espírito. Cadê o espírito da outra pessoa, gente? Onde é que ficou? Não mostrou, né? Então, como é que a gente vai saber? Se o espírito entra em mim, onde é que fica o meu espírito? Então, não é assim. Na verdade, o que existe é uma aproximação do espírito, onde consegue, consegue os movimentos ali do corpo, consegue tomar a parte da consciência corporal da pessoa. Então, e isso também pode ser feito através da ligação mental do espírito, né, e do médium. Então, tudo isso é algo mental, onde o médium oferece o seu corpo para que o espírito consiga se aproximar através dessa aproximação, né? Fazer como se o corpo tivesse como se o corpo tivesse o controle de acordo com esse espírito. Então não é da forma que apareceu no filme, né? Que tipo, o espírito veio ali, tomou o corpo e agora? Né? E agora? Como é que sai dali? Como é que, né, de repente saiu, né? E o médium se sentir mais cansado e também o espírito se sentir mais cansado pelo esforço, isso pode acontecer. Isso realmente pode acontecer, né? Existe um preparo do médium para que ele consiga trabalhar dessa forma e também um preparo do espírito do lado de lá para como fazer essa forma de aproximação e como conseguir fazer esse trabalho. Então, isso eu acho que é importante a gente esclarecer, porque às vezes mostram algumas coisas no filme e a gente acha que é dessa forma. E não é. Acontece incorporação? Acontece. É isso que a gente chama de incorporação? Os espíritos conseguem falar através do médium, conseguem, com a voz, conseguem mudar, inclusive, o peso corporal, isso também chama outra coisa, mas assim, conseguem se modificar na hora de dar a comunicação? Sim, tudo isso é possível. Mas não é da forma que foi feita ali no filme, né? Vamos combinar que é um filme, né, Daniel? Sim, e aí a hora que a gente está trazendo todos esses dados, né, tem uma parte do filme também que eu acho belíssima, que é daquelas fases que, mesmo agora, revendo o filme, para que a gente pudesse estar fazendo essa sessão de pipoca espiritual, que é a parte do Sam e da Molly, quando ela fica ali, né, parece uma cena até pequena, mas a importância daquilo, e ela para e ela fala, eu te amo, e ele simplesmente responde, idem, idem, idem. Aí a gente pode estar também conversando um pouco sobre isso, dessa dificuldade das pessoas dizerem eu te amo, Tatiana, o quanto isso ainda não é uma coisa tão fácil para as pessoas, o quanto as pessoas às vezes também até confundem tanto essa história, e essa dificuldade. E aí o filme mostra isso, né? Aí quando ele vai para o plano espiritual e ele está ali com a médium, ele fala para ela que eu te amo. E a cena é muito belíssima, ele jamais diria isso.
Ah, fala idem, então, idem. O que isso significa? Fala idem, fala idem. Aí a idem, ela cai a ficha. Ela falou, pera, só eles sabiam disso, né? Ninguém mais. Então, essa dificuldade, né, Tatiana, que aí o filme apresenta e ela é real na nossa existência, no nosso dia a dia, a dificuldade das pessoas dizerem eu te amo, Tatiana. Mas isso também é uma coisa cultural, porque a gente aprendeu que cada vez que a gente se abre, que a gente se expõe, alguém pode te prejudicar, alguma coisa pode dar errado. Então a gente tem essas crenças enraizadas em nós, que são crenças que vêm não da gente, mas que vêm da nossa família, vêm dos nossos pais, dos nossos avós, né? Ai, você não pode falar eu te amo para as pessoas. E é o contrário. A gente pode, a gente deve falar eu te amo para as pessoas. Porque ele perdeu a oportunidade de falar para ela o quanto ele amava. E ele só foi fazer isso quando ele estava no plano espiritual. Então, por que que a gente não fala agora? Que ama as pessoas, e que ama os amigos, que ama a família, que ama o pai, que ama a mãe, que ama os irmãos, que ama os filhos. Então, vamos falar que amamos, porque a gente tem o agora para viver. Depois a gente chega do lado de lá, a gente não sabe como a gente vai ser recebido, e isso é uma coisa que mostra no filme, né? Como a gente vai ser recebido do lado de lá? Aquelas pessoas que prejudicaram os outros, né? Os amigos dele, o amigo dele e o moço que praticou o ato de tirar a vida dele, né? Que assassinou ele, como é que eles foram recebidos do lado de lá? Né? Ali no filme mostra aquela metáfora das sombras, né? Que vem as sombras ali e tudo mais. Mas o que que a gente entende ali? Que são espíritos que são vingativos como eles, que são gananciosos como eles, que são pessoas que também estão desejando o mal deles, porque eles também prejudicaram alguém, talvez, e que também tem raiva, também tem o rancor, também tem o ódio. Então, é assim que eles vão ser recebidos. Se nós formos pessoas que estamos trabalhando no bem, que estamos querendo o bem do próximo, auxiliando o próximo, como é que a gente vai ser recebido no lado de lá? Com aquela luzinha lá que apareceu, né? Aquela pessoa que vem da luzinha, tal, que daí são os espíritos bons que vêm ali buscar a gente, ou que vêm receber a gente com aquele abraço que a gente tanto precisa. Então, tudo depende dos nossos atos. E por que que a gente vai deixar para depois para fazer a coisa boa? Para depois para praticar o ato bom? Para depois falar que eu amo? Ah, depois de tanto tempo eu vou fazer tal coisa. Ah, só depois que a pessoa me falar eu te amo, eu vou falar também. Seja você a primeiro. Então, demonstre o que você sente e aproveite para fazer isso agora. Porque esse é o momento. Eu acho que a mensagem desse filme é muito isso, né? É o momento que a gente vive, é o momento que a gente está e que a gente não pode perder essa oportunidade. E isso está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. No capítulo 12, a gente tem ali uma frase que fala sobre isso, né? Que fala da vista, que a gente observa as coisas com as vistas do passado sobre o futuro e percebe que a vida presente não passa de um momento. Então, a gente precisa aproveitar esse momento, né, Damião? Sem dúvida, né? Acho que essa passagem do Evangelho é bem isso, né? Quanto no nosso dia a dia, gente. A gente fica olhando para trás, as coisas que eu fiz, ou que eu deveria ter feito, não fiz, e aí fica sonhando, eu queria isso, eu queria aquilo, sonhando o que eu posso fazer, o que eu vou fazer, um dia farei. E hoje? E o presente que a gente está tendo com essa oportunidade desse presente? E olha, está lá no Evangelho, é lindo demais, dizendo isso, que o Ghost mostra. Quer dizer, aí chega aquela coisa de fim de filme, quando ele para e fala, eu te amo, e aí ela responde para ele, idem. Aí ela assume o idem, que, veja, não é lá depois, não é depois que a gente vai perder, a gente está tendo essas oportunidades agora, né, Tatiana? A todo instante, ficar imaginando, porque como aconteceu no filme,
os espíritos inferiores que vêm ali, somos iguais, a gente se aproxima dos nossos iguais. O quanto é importante, né, a gente poder. E essa parte do filme, para mim também, é que eu falo, né, lindíssimo demais. A gente ter a oportunidade de estar, sabe, amando a todo instante, praticando o amor, colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos. É colocar em prática, Tatiana. E uma das coisas mais legais que tem no final do filme, na verdade, que é a frase que ele fala antes de assumir que ele precisa ir para a luz, né? O amor profundo você leva com você, até mais. Eu acho que essa é a mensagem que a gente precisa levar para a gente, que o amor profundo a gente leva com a gente, mas a gente pode aqui, nesse momento, aqui e agora, compartilhar esse amor, esses momentos, e a gente não pode deixar essa chance passar. Porque é o que você disse, o filme disse, a frase, a gente pegar ali na frase, né? O amor profundo você leva com você. Ok, mas ele existiu e você exercitou, você praticou, você dividiu com o outro, porque é lindo, a frase ela é linda, mas ela exige da nossa parte a ação, né, Tatiana? Tá convivendo com tudo isso que está acontecendo, e é tão lindo nessa oportunidade, né, que a vida nos oferece, é aquilo, né, sabe, acreditar e se expor, é o que você estava dizendo, né, largando as crenças de, eu tenho medo de me machucar. Gente, caiu, é aquela velha história, levanta, sacode a poeira, vai dar a volta por cima, vida que segue, né, Tatiana? E vida que segue. E eu acho que essa reflexão, eu acho que Ghost tem muitas reflexões, aí tem muita parte que a gente pôde falar da parte espiritual do filme, da parte essa análise toda espiritual, porque o filme tem toda a parte espiritual, e eu acho que é algo para a gente estudar as nossas atitudes, estudar os nossos pensamentos, estudar a parte mediúnica que existe ali, então, estudar toda a parte da codificação espírita que tem por ali. Então, eu acho que é um filme que a gente pode usar para a gente refletir aí nessas próximas semanas, e nesses próximos dias, até o nosso próximo episódio do nosso programa Sessão Pipoca Espiritual. Toda sexta-feira estamos aqui no canal Tatiana Benites esperando por você. E aí aproveite e compartilhe com mais amigos para que mais pessoas possam estar acessando o canal, que possam estar curtindo e acompanhando esses vídeos. É isso. Sexta-feira a gente volta. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, Um tchau. beijo, tchau, gente.